A vontade de comer, ela está associada muitas vezes ao vício, né? Então, por exemplo, com essa teoria, né, de que as pessoas tinham que comer de 3 em 3 horas, muitas pessoas acabaram acostumando o organismo a comer de 3 em 3 horas, mas não significa que ela tenha fome a cada 3 horas. Então, a gente precisa quebrar essa ideia. Então, você precisa parar e falar, eu estou com fome? Sim, eu estou com fome porque por exemplo, o meu estômago está roncando. E a gente vai ver mais para frente um pouquinho por que o estômago ronca. Tem uma substância que é secretada que faz o nosso estômago roncar, justamente para falar assim, tá faltando comida, tá faltando energia aqui para mim, né? E a questão do vício, ela está muito mais associada com a nossa mente e com estímulos que acabam favorecendo essa vontade de comer. Então, por exemplo, eu tô aqui de boa, eu tô aqui conversando com vocês, aí eu tô com uma apresentaçãozinha de uma aula que eu dei sobre isso, e aqui eu tô vendo o símbolo do Mac, né? Eu tô vendo aqui o símbolo do McDonald's, hum, eu acho que eu tô com vontade de comer no Mac. O que me estimulou a ter essa vontade de comer no Mac? Eu olhar pro logo aqui, né, do McDonald's. Ou então sentir o cheiro de alguma coisa, né? Eu moro embaixo de um restaurante de uma lanchonete, né? Então vira e mexe, vem cheiro aqui de pastel, de batata frita, de calabresa frita, enfim, de bacon, um monte de cheiro. Então pode acontecer, por exemplo, de vir algum cheiro e falar, nossa, me deu uma vontade de comer, sei lá, uma batata frita com bacon, cheddar, aquelas meleca toda lá. Nossa, me deu vontade. Isso é fome? Não, isso é uma vontade de comer que está vindo de fora para dentro, está sendo um estímulo que está acontecendo. Então, isso é uma coisa também que a gente fala e que a gente fala para tomar muito cuidado também em relação às crianças, porque as crianças elas tendem a querer aquilo que elas veem no momento. Então, as propagandas que focam para criança hoje em dia já tem regulação, né, para propagandas de alimentos voltados para criança, porque a criança vê aquilo, ela vai querer. E aí ela vai ver aquilo. Quando ela for no mercado com os pais, ela vai ver aquilo e falar assim, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Por que ela vai querer aquilo? Porque ela viu que lá na propaganda é legal, porque deixa mais forte, porque deixa mais alegre, porque faz amizade, enfim, uma série de coisas que acabam relacionando, né? Então são coisas que elas não estão dentro de nós, né? Elas estão vindo de fora para dentro. Então essa questão da publicidade, ela é uma coisa que interfere bastante nessa questão da vontade de comer. Uma outra coisa que é muito importante e que a gente fala bastante é sobre o açúcar. O açúcar ele está presente em praticamente todos os alimentos industrializados. Então, assim, em relação à alimentação, o que a gente fala para a limpeza do aquário, tirar os alimentos industrializados. Por quê? Porque junto com aquele alimento, você não está comendo simplesmente um bolinho. Olha lá no rótulo o que você está comendo. Né? Você está comendo farinha de trigo, você tá comendo gordura hidrogenada, você está comendo corante, você está comendo flavorizante, você está comendo um monte de açúcar com nomes diferentes, você está consumindo os conservantes e um monte de nome que você não faz ideia do que acontece. E vou falar para vocês, nem a ciência sabe tudo que esses compostos fazem dentro do nosso organismo a longo prazo, tá? E esse monte de coisa que tem, eles acabam interferindo no nosso organismo e principalmente o açúcar. E eles colocam açúcar para quê? Primeiro, para deixar a coisa mais gostosa, né? Porque o nosso paladar, ele tende a ativar mais esses receptores do açúcar e dar aquela sensação de prazer, né? Por quê? Porque esses receptores do açúcar, eles vão aqui para o cérebro, né? Eles ativam o cérebro e o próprio açúcar vai para o nosso cérebro e ativa uma região que é a mesma região da cocaína, né? Então, a mesma área que é a região que a cocaína atua para deixar a pessoa viciada é a mesma região que o açúcar atua. Então, a pessoa vai ficar viciada, né, no açúcar e ela vai tender a comprar novamente aquele produto. Então, a indústria, né, alimentícia, de uma forma geral, eu não vou colocar todas aqui porque tem algumas
empresas voltadas para alimentação saudável, né? E aí elas desenvolvem outras técnicas sem colocar esse monte de coisa, mas de uma forma geral, eu tô falando, as empresas elas fazem os produtos para serem vendidos, não para pensando na gente, na nossa saúde. Eles querem, ó, né? Eles querem ganhar dinheiro. Então, quanto mais eles derem estímulo para você consumir aquele produto, mais eles vão ganhar, né? Porque aí você compra aquele produto uma vez, e aí você vai querer ele de novo porque você gostou, e aí você vai querer de novo porque gostou, né? E aí eles ganham e você acaba perdendo em termos de saúde e vai acumulando essas substâncias que a gente não faz nem ideia de uma forma geral o que acontece no nosso organismo, né? Por exemplo, a gordura trans. Lembra? Não sei se vocês lembram, teve o boom da gordura trans. Nossa, porque a gordura trans faz mal, porque tem que ter zero gordura trans. Ah, não pode mais ter gordura trans? O que é a gordura trans? É uma forma de você pegar o óleo, porque o óleo, em temperatura ambiente, ele é líquido, né? E aí você transforma aquilo que é líquido em sólido. Então, passa por um processo de hidrogenação, ou seja, de colocar hidrogênios, e isso muda a conformação química, a estrutura química do óleo, e ao invés de ele ficar líquido, ele fica sólido. E essa transformação da gordura é super prejudicial para o nosso organismo. Se a gordura normal, né, na forma dela, ela já tem suas certas restrições, a gente precisa ficar cuidado. Quando sofre a modificação pela indústria, isso se torna muito, muito pior para a gente. Então, teve aquela coisa da gordura trans. E aí, o que o pessoal fez? Então a indústria começou a fazer, então o que eu preciso fazer? Para eu vender mais, não pode ter gordura trans. Então, eu vou fazer um outro processamento. E aí, eles desenvolvem outros processamentos para conseguir fazer uma consistência igual ou parecida, enfim, para continuar vendendo o produto sem ser por aquele processo que gera gordura trans, porém, geram outras coisas e são coisas novas que a gente também não sabe o que vai causar dentro do nosso organismo. Tá? Então, primeira coisa, a gente foge aí dos industrializados, porque eles aumentam o nosso apetite, eles têm aí uma série de compostos que são feitos para isso mesmo, para causar o vício dentro do nosso cérebro e você querer mais e mais e mais, tá? Vamos lá. Por que a gente sente fome? Né? A gente sente fome pela falta de energia, né? E de onde que vem essa energia? A gente tem algumas reservas, né? A gente tem a reserva que vem da nossa gordurinha, né? Do tecido adiposo, que a maioria das mulheres querem tirar, que tá um pouquinho a mais, que tá um pouquinho a menos, enfim, né? Tem a questão da gordura. E tem também, a gente tem uma reserva chamada glicogênio. Tem o glicogênio que fica no músculo e tem o glicogênio que fica no fígado. Então, essas são as principais fontes de energia. O nosso organismo, ele prefere a glicose como fonte de energia, tá? A glicose é a nossa fonte principal, né? O açúcar. Então, a gente precisa do carboidrato. Né? O carboidrato, né, quando a gente consome, por exemplo, o pão, o panetone, ele vai ser quebradinho, né? Vamos dizer assim que o carboidrato é uma série de moléculas de glicose todas juntinhas. Glicose, glicose, todas de mãozinhas dadas, né? E aí o que acontece? Durante a digestão vai quebrando, até ficar uma molécula de glicose. Então ficam várias moléculas de glicose e essas glicoses são os nossos açúcares, tá? Então esse açúcar chega no sangue e aí ele vai e supre todas as nossas células. Então a célula vai lá, pega a glicose e vou produzir energia. Aí vai, vou produzir energia. Ok. Aí o que acontece? Não estou comendo, né? Estou em momento de jejum, né? Estou em jejum, não estou comendo, não estou oferecendo o açúcar ou a energia para o nosso organismo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar da reserva. Então, qual é a primeira reserva que ele vai usar? O glicogênio. Por que o glicogênio? Porque o glicogênio é como se fosse o carboidrato, só que dentro do nosso corpo. Então, é uma série de glicoses juntinhas que ficam ali armazenadas e quando precisa elas vão quebrando e vão sendo lançadas para a nossa circulação e o sangue vai levar para todas as nossas células para gerar energia. Mas o meu glicogênio acabou. O que eu vou fazer? Eu vou começar a queimar gordura. Porém, a gordura não é a fonte principal de energia que o nosso corpo utiliza, né? Tem algumas células, por exemplo, as células vermelhas do nosso sangue, elas usam só a glicose, né? Então, a gente precisa ter essa fonte.
As células do cérebro, por exemplo, os neurônios, elas até usam os metabólitos da gordura, né? Mas em excesso fica tóxico, né? Esses compostos acabam sendo tóxicos. Então, essa é a primeira fonte de energia. Então, vem a fonte que vem da comida, né? E aí, se eu estou em fase de jejum, eu vou tirar do glicogênio ou da nossa gordura, certo? E o que faz a gente comer, né? Então, vem a questão, tem os fatores externos, que eu já falei para vocês, que tem aquela questão, né, da vontade de comer, mas tem a questão interna,